aí, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é praticamente um encontro no exílio, né? Exatamente. O encontro dos ressentidos, né? Os ressentidos, exilados, assim, que não deram certo em nada, né? Não deram certo em nada. Ai, gente. Boa Mas, ô, noite. Mafê, brigadíssima pela sua presença demais, hein? Pô, né? Nós três já trabalhamos juntos, assim, em algum momento, né? Então, bom demais. Sim, muito bom estar com esse trio aqui de novo reunido. Estou muito feliz. Muito bom, muito bom. Impactante. Eu gosto quando o Mauro fala impactante. Fala impactante. Forte, Aí, isso é forte, isso é forte. É O forte, Mauro né? fala, isso é muito forte. Muito forte, muito impactante. Eu sei que eu acabei, tudo que ele fala, pô, eu acabo achando impactante também, acho que fica sugerido, né? Claro, vai criando o ambiente do impacto, né? Exatamente. Olha só, Maria Fernanda, lembrando que essa nossa entrevista só dura 30 minutos, então ela é bem objetiva. Estou à disposição. Eu quero começar falando, se foi providenciar hoje a sua presença, porque morreu Pepe Mujica, e a gente sabe da sua ligação com o Uruguai, da ligação da sua cidade, da sua região com o Uruguai, de como vocês são também uruguaios, de certa forma, né? E eu queria entender para você o seu impacto pessoal com a morte do Mujica, mas o que significa politicamente, sobretudo para a integração regional e latino-americana, na sua opinião, sobre o falecimento de Mujica? Eu acho que é muito importante quando tu começa essa pergunta falando sobre a relação com o Uruguai, né? Eu acho que uma liderança nesse perfil do Mujica só poderia ser uruguaio, porque essa simplicidade do Mujica, ela é uma característica do povo uruguaio, né? Quem convive e se relaciona com o povo uruguaio vê essa personificação, assim, né? Do povo trabalhador uruguaio. Então, essa liderança mais do que a liderança política, essa liderança filosófica que se tornou Mujica, né? Desse cara que pensava sobre a vida e que carregava e que, enfim, utilizava enfim, essa simplicidade como uma marca política é muito do povo uruguaio. Então, uma primeira coisa é isso. Acho que uma outra coisa é a gente compreender a política interna uruguaia. É claro que o Mujica é uma grande liderança da esquerda latino-americana e da esquerda uruguaia, mas eu acho que essa ausência, essa dor, ela é muito mais forte para fora. Não sei se forte para fora do que para dentro, mas assim, o Mujica, eu até conversava com a Thalita nos bastidores, ele era como todo ser humano, um ser contraditório, né? Então, assim, Sim. internamente, ele era um cara que tinha uma treta enorme com as feministas da Frente Ampla, enorme, assim, o Mujica falava contra o feminismo. O Mujica era daquele cara que tinha aquela linha de achar que o griteiro das feministas é quem elevava as figuras de extrema-direita, né? Então, ele tinha, inclusive, esse discurso, ele se posicionava publicamente sobre isso. Ele também era um grande líder do MPP, que é o partido hegemônico dentro da frente, né? Então, assim, ele era um cara, como tu botou aqui, da conciliação, ele era do centro, entendeu? Dentro da esquerda uruguaia, dentro da Frente Ampla, ele representava um partido de centro. Então, assim, essas são as contradições do Mujica homem e agente político no seu território para o que ele se tornou enquanto um ícone político mundial, né? Muito por conta dessas questões filosóficas que o Mujica sempre externou nas suas falas. Então, sim, é uma grande perda, mas eu não sei se isso impacta de fato essa questão da integração regional, sabe, Leandro? Eu não tenho essa dimensão assim, se a figura do Mujica era tão central para isso. Eu acho que a figura da Frente Ampla ela é muito mais central do que do próprio Mujica nessa questão da integração latino-americana, sabe? Até porque, em certo momento, eu até fiz a manchete dizendo que torna mais distante, porque ele já foi uma figura central nisso, mas em certo momento ele começou, inclusive, a atacar o Maduro, né? Eu não sei também, olha só, ele tem a idade do meu pai, morreu agora com a idade que meu pai tem, 89 anos, meu pai vai fazer 90 anos em outubro. E, querendo ou não, com essa idade, você passa a ter menos freios sobre as coisas que você pensa, as coisas que lhe irritam. Quando eu, com 60, estou começando a ter isso
num grau até um pouco perigoso. Então, assim, sabe, ele não tem mais por que justificar as posições dele, e tem uma questão geracional. Essa questão do feminismo, eu tenho certeza que é uma questão geracional. Né? Essa coisa do atacar o feminismo e dizer que o feminismo sabe, é porta-voz do fascismo, uma certa irritação com movimentos das mulheres e tal, e a necessidade desse momento. Então, cara, não é da agenda geracional dele. Mas, assim, eu estava aqui explicando coisas importantíssimas que ele fez, né? Dentro das contradições, assim, ele foi com o direito ao aborto no Uruguai, a liberação da maconha e da indústria da maconha, que dá muito dinheiro para o Uruguai. Sim, da regulamentação. A lei dos meios, de 2014, que é muito bem feita, assim, uma visão muito, muito além do tempo, e além do tempo da América Latina, né? Se falar em Brasil, então, parece que os caras estão 100 anos à nossa frente. Então, claro, e as ideias dele eram muito interessantes, e a história de vida dele. Que ele tenha virado um conciliador da vida, não me surpreende. Assim, me parece que ele se adequou a uma realidade que ele achou que se impôs. Ficou mudo para mim. Eu estou mudo? Não, acho que agora. Não, assim, eu concordo não, eu concordo com tudo isso, assim, inclusive, assim, eu tive oportunidades de ver o Mujica chegando numa motinho aqui na Praça de Rio Branco, quando ele era senador, dar discurso em cima de um caixote. Ele era um político muito vinculado ao povo, entendeu? E além disso, teve todas essas questões durante os governos dele que avançaram, mas o que eu falo, Leandro, e é muito ruim falar sobre isso quando a pessoa falece, porque está todo mundo louvando, né? E eu acho que é importante louvar. Eu acho que é importante louvar, porque eu acho que o Mujica foi realmente uma grande liderança latino-americana. Mas o que eu quero dizer, e porque eu acho que a gente precisa ser coerente também com as nossas críticas, quando a gente, por exemplo, critica que o Lula se tornou maior que o PT, por exemplo, né? E que o PT acaba perdendo a sua força enquanto uma ferramenta de transformação da classe trabalhadora justamente pelo personalismo. Isso também é preciso também ter esse olhar para dentro quando a gente pensa a política local pelo Uruguai, entendeu? O Uruguai, ele tem já esse tom, ele tem uma democracia muito mais sólida do que a brasileira, assim, por toda a conformação política dele. E a Frente Ampla tem um papel muito importante nessas conquistas que a gente cita quando o Mujica estava na presidência, claro, então que ele tem o papel importante sobre isso, entendeu? Mas eu penso assim, eu acho que e por isso que eu digo assim, eu acho que o Mujica, para além de uma liderança política, ele foi um grande filósofo de vida. Quando a gente escuta o Mujica falar, ele traz ensinamentos sobre a vida e sobre os enfrentamentos que a gente tem em relação ao sistema capitalista, né? A gente vai ver agora, está pululando nas redes, e é sempre bom ouvir o Mujica de novo, quando ele fala dessa relação do tempo, né? O quanto isso é quantificado e comercializado numa sociedade capitalista, né? Quando se cria a necessidade Sim. do consumo e que o tempo é vida. Então, tantas coisas que ele falou né, e que sempre fez com que a gente refletisse. Então, assim, eu admiro o Mujica, talvez mais como filósofo do que como uma figura política, entendeu? Não que eu não o admire como uma figura política, mas eu acho que a gente precisa também ter essa compreensão de como as coisas se dão, porque senão a gente faz uma crítica, por exemplo, quando o Lula faz uma frase machista, e aí porque o Mujica era um bom velhinho, a gente não vai falar, entendeu? Não, vai falar. Sim. Existe um debate forte em relação a isso, porque ele representa todo um setor de pessoas compostas que pensam a mesma coisa e que dificultam as lutas, entendesse? Dos direitos sociais e todos. Claro, que legal. Muito legal você ter falado isso, porque eu fiz essa mesma, quer dizer, numa sintonia parecida com a sua, eu fiz na hora que eu fiz o editorial, inclusive porque é o seguinte, muita gente, mas ele naquele Fusca, na casa, trabalhando na horta, vindo do Mujica, eu, inclusive, não acho que seja uma hipocrisia, pelo contrário. Mas essa não é uma variável que eu levo em conta.
Não me interessa essa variável, na verdade, essa demonstração de apego à pobreza. Isso varia muito da personalidade da pessoa, né? O Papa Francisco também era um cara que fez. Ele criou o simbolismo do apelo à pobreza, porque ele era franciscano. Mas para mim, não é o mais interessante foi a vida do Mujica, a luta dele revolucionária, as coisas legais que ele fez no governo, mas dentro dessa visão crítica que você está trazendo, uma vez logo, e é bom que seja você fazendo isso, que você tem uma relação integral com a questão do Uruguai. Eu sou um observador social, mas eu também, assim, eu não gosto desse consenso comocional, né? Aí você vê pessoas horríveis falando do Mujica. Eu mesmo vejo também, pessoas horríveis, pessoas. Sim, agora está todo mundo surfando. E assim, meu coração está enterrado no Uruguai, conversa fiada do cacete, né? Não, aí muita poesia, muita elegia. Da chácara, é isso que eu te falo. Isso é uma característica. Quem conhece o povo uruguaio trabalhador, né? Não estou dizendo a elite, o Mujica é fruto do povo uruguaio trabalhador, ele é filho de agricultores, é uma pessoa que teve toda uma relação sempre com a terra, e claro que manteve uma coerência, mas é parte da cultura do povo uruguaio, entendeu? O povo uruguaio não liga muito para essa coisa assim de se tá com a blusa rasgada, vai com a blusa rasgada mesmo assim, entendeu? Não existe uma preocupação de fato com coisas materiais. Então eu acho que o Mujica reflete muito isso, assim. Não acho nem que era um apelo franciscano eu acho que é porque o povo uruguaio trabalhador é assim mesmo, sabe? No máximo o cara vai botar um blazerzinho, uma coisa quando chega num lugar que precisa, assim. Mas então eu não acho que era uma apelação do Mujica, entendeu? Mas é isso, Leandro, que a gente estava falando. Eu acho que a gente sempre tem que ter cuidado com o endeusamento dos agentes políticos, porque são pessoas, entendeu? Ainda mais dentro da política, onde se disputam coisas e tudo mais, assim. Então é isso que eu digo, assim. O Pepe é um cara, um ser admirável, um cara que eu sempre admirei. Eu adoro escutar todas as coisas que ele fala, mas também, assim, tem uma ligação muito próxima com o setor da Frente Ampla, que é o Casagrande, que é um partido que é fundado por feministas e que foi sempre muito atacado pelo Pepe, e está todo mundo comocionado, inclusive da Casagrande e as pessoas que foram atacadas por ele, com a morte dele, porque somos companheiros, afinal de contas, né? Mas eu só trago essas coisas para a gente, sabe, tratar as pessoas como humanas e entender que isso acontece, inclusive, com o Pepe Mujica, que hoje está sendo transformado quase no Papa Francisco, né? Sim, exatamente. Ele tá sendo santificado e por gente horrível, gente hipócrita, gente. Olha, tem uma coisa que eu, como jornalista, nunca faço, tenho pavor que faço, mas toda hora tem. Você, como jornalista, sabe também, porque você é vereadora pelo PT em Jaguarão, mas a sua base é o jornalismo, você é jornalista, a sua atividade, né? Morre alguém famoso, com o Mujica já está acontecendo isso aqui. Aí a pessoa assim, entrevistei Mujica em 2007 e fiquei fascinado com a maneira como ele tomava o cafezinho e se dirigia para a mulher dele como fofinha e assim me chamou para sentar numa banqueta de couro. E aí força uma intimidade que não jamais teve com o entrevistado, só para dizer que teve com o entrevistado, que entrevistou não sei quanto. Sabe? Olha, com pessoas que eu conheço eu não faço isso, imagina com entrevistado. E aí fica criando essa coisa, cada um teve uma epifania diferente para poder aparecer nas redes, para poder aparecer, sabe? Eu, como materialista histórico, eu me debruço sobre a realidade. Então, houve muitas contradições na vida do Mujica. Do ponto de vista econômico, ele tinha uma relação também parecido com essa do Haddad, do Lula, neoliberal, fez acordos com a FMI. Sim. Era um cara, assim, tinha um ministro da Economia neoliberal, ministro das Relações Exteriores, que virou secretário da OEA, perseguindo Cuba, Venezuela. Tem contradições, mas a figura dele é, de fato, uma figura muito grande, né, Thalita? Muito grande. Nossa. Não, e o último discurso dele, público, né, na campanha lindo, eleitoral. Né? Muito lindo aquele ali é.
É por isso que eu te falo, sabe? Eu É acho histórico. filósofo, sabe? Eu acho que no sentido assim de fazer a gente refletir, inclusive sobre os temas políticos que tocam a vida, né? Porque ele diz: eu, como uma liderança, quero que venham gerações que me superem, né? Eu quero que venham líderes dentro da esquerda que me superem, ou seja, há uma grandeza nisso, né? E essa forma, inclusive, de encarar o fim, né? De dizer, olha, todo guerreiro cansa, agora eu quero descansar, né? Então, acho que essas questões todas que ele traz, assim, são fundamentais, assim, e muitas das questões políticas todas do enfrentamento à ditadura, a resiliência do Mujica, sabe? Frente a essas adversidades da vida, assim, tudo isso inspira para a gente que está na política, que vive a política, enfim, né? Isso, assim, é um ícone, é um ícone, assim, né? E aí, hoje, quando aconteceu tudo isso e eu já estava para vir aqui, eu pensei, eu ainda falei para ela nos bastidores, eu adoro o Mujica, assim, mas eu acho importante falar das Que bom. contradições, porque senão a gente fica É, numa superficialidade que nem contribui para a sim, gente entender a figura hipócrita. histórica, entendeu? É isso. E engraçado que eu também comecei a ser preocupado com que a audiência né, porque em outro grupo que eu participo com muitos jornalistas intelectuais, eu coloquei isso francamente e as reações não foram boas. Porque assim, eu me sinto, vou fazer 60 anos, cada vez eu me sinto um pouco ranzinza, eu já sou há muito tempo, mas misantropo, assim, eu passei a ter uma relação muito dura com a humanidade, sabe? Sem filtros, sem nenhuma ilusão com a humanidade. Não tenho mais nenhuma ilusão com a humanidade, embora eu tome sempre partido por ela. Mas não tem, então, assim, não tem santo para mim, não tem santo, não tem, sabe? Não tem, não tem. Então, eu faço uma avaliação assim, não, o tamanho dele é sensacional, mas essa coisa, essa romantização do pobrezinho, do sujeito, né, que come com as mãos, e que para mim não interessa isso. Para mim interessa a ação política em si. E essa comoção geral, né? Que aí você não pode falar nada do cara, porque aí você vira um sujeito desprezível, né? Como é que você tem coragem de falar do Mujica? Quem é você para falar do Mujica, não é isso? Então, é bem problemático isso. E isso acontece também em relação ao Lula, as críticas que eu faço ao Lula, e acontece em relação a todos que eu faço crítica. Todos. Porque as pessoas estão esperando de que aquele consenso que acontece muito na mídia progressista hoje, de que todo mundo pensa igualzinho, tem as mesmas opiniões, e ninguém tem coragem de ultrapassar isso. Porque tem medo de perder a audiência, tem medo de se deslocar do grupo, né? Tem medo de se isolar do grupo, tem medo de não de sair da turma. Né? Não, isso se reflete na imprensa progressista, mas ela está intrínseca na política, Leandro, porque as pessoas passaram a endeusar quem está na política, entendeu? Isso não é salutar. A gente precisa poder enxergar as pessoas como pessoas, com as suas contradições e com as coisas que defendem e as que a gente questiona e que critica, porque só assim a gente pode avançar em alguma coisa, entendeu? Agora, se a gente cria seres intocados dentro da política, é horrível, entendeu? Porque a gente não consegue nem avançar no nosso próprio campo. Eu estou falando da gente, né? Não estou falando do todo, estou falando da esquerda, assim. Então, eu acho que não pode caber a nós essa endeusamento, entendeu? Eu queria aproveitar esse gancho, que eu queria muito saber, depois a Thalita não está aqui, eu queria saber sobre essa história de bebê reborn. Mulheres adultas andando com bonecos, indo para o pediatra, no shopping, dando de mamar, tirando foto e tal. Aí eu falei, porra, gente, eu acho isso uma coisa maluca pra caralho, entendeu? E aí aí já sacaram, claro, o machismo e a misoginia. Só porque são mulheres. Eu falei, não, gente, não é porque são mulheres. Aí me perdoem, assim, não adianta sacar para mim essa coisa de misoginia. Estava demorando, né? É um bando de maluca do cacete levando boneco para pediatra, para shopping, para casamento. São pessoas que precisam estar observadas do ponto de vista psíquico. Não é, sabe, não é um ataque às mulheres. Você falar que isso é uma maluquice do caralho, que uma mulher adulta levando um boneco para pediatra, cara, e depois postando, ela estava fraquinha, entendeu? Aí eu senti que ela estava com um pouquinho de febre.
É um boneco de silicone, cacete. Não é como ter um boneco, sei lá, o Hulk, o Batman, na sua prateleira, porque você gosta da Marvel, de desenho animado e tal. Não é a mesma coisa que videogame, não é. É uma maluquice do caralho. É bom estar de olho nessas pessoas. E aí você cria, porque é uma maneira de criar afetividade na maternidade, ainda sem ter filho. Não é. É gente maluca pra caralho. E essa gente se impõe sobre essa. Aí você não pode falar, você está sendo misógino, aí pronto, já Não, e além de tudo, é uma distração de gente rica, né? Porque bebê reborn é caro. Caro, chega a custar R$7.000. Para começar, é isso. E o segundo, é uma distração de gente que odeia criança, entendeu? Existe um movimento chamado Shield Free Shield, sei lá eu, que é com o nome. Eu e a Thalita, no nosso inglês, a gente arrebenta. Não, e o Jones Manuel, você precisa ver o inglês também. Aqui basicamente, aqui é. Então, aqui não, jamais seria uma colônia britânica, viu? Jamais. Então, assim, que são pessoas que odeiam o barulho que a criança faz, a birra que a criança faz, que criaram espaços que não pode ter criança, que odeiam criança e tudo mais. Então, assim, essas pessoas querem ter um domínio sobre o outro, sabe? Não sei, eu não sou psicóloga, então eu queria fazer uma coisa psicanalítica, porque não tem outra explicação tu maternar um ser, porque assim, a maternidade, tu cria um ser independente, um ser autônomo, um ser que tem seus desejos, que tem as suas posições sobre a vida, sobre tudo, e tu maternar um boneco, alguém que tu só domina, tem até uma explicação psicológica. Claro que é maluco, a gente maluca, tem que dizer o nome, a gente doida, caralho, tem que tratar. Não, a gente maluca é perigosa, assim, sabe? Não é doido bacana, entendeu? Porque eu não tenho problema com doido, assim, eu acho que até porque tem um pouco de doido em mim, mas assim, eu acho que é uma gente perigosa e acho que o sistema, que o capitalismo já viu um filão, entendeu? Porque agora já tem de tudo para isso. Já virou mercadoria. Você viu isso que eu falei? E é verdade, você viu que já tem pedófilo comprando esses bebês, perguntando se tem orifício, cara. Claro, que daí isso aí vai gerando uma imensidão de loucuras, né? Porque é de gente maluca, cacete. Não tem nada a ver com maternidade, não tem nada a ver com afeto. Não. Fazem piqueniques e cada um fala que o meu tá, eu vi um piquenique assim, o meu tá impraticável, tá fazendo, sabe, tá me dando um trabalho, um boneco de silicone. É muito doido. É bem complexo. E até o que a Thalita fala sobre isso. Olha, eu não tenho realmente uma opinião formada sobre essa coisa, porque eu fico ouvindo, assim, eu vi várias explicações sobre isso. Eu vi sobre isso que o Leandro traz, que eu concordo, assim, né, nesse aspecto, que realmente tem, de alguma forma, talvez uma disfunção. Tem algumas explicações que eu li também de psicólogos que dizem que é uma forma de conduzir um certo trauma, por exemplo, mulheres que estão passando por um luto materno, também tem essa explicação. Eu já vi, aí tem uma outra elaboração, como é a elaboração mais feminista, eu não estou dizendo que eu concordo, tá? Só estou colocando aqui as coisas que eu fui lendo e ouvindo. Aí tem uma explicação mais feministas que eu tendo a concordar em algum sentido, embora eu concorde sim, Leandro, que é uma coisa meio, né, assim, tem uma certa loucura nesse sentido mesmo do que é, né, um boneco e tal. Mas assim, que tudo isso está sendo colocado em questão, em polêmica, porque estamos falando de mulheres adultas brincando de boneca. E aí a discussão é, quando homens estão brincando de boneco, estão jogando videogame, estão lá indo em barbearia, eu vi, até publiquei no Twitter, no X, indo em barbearia e brincando de motoca, enfim, então assim, aí é a explicação, tá? Não é que eu concordo, mas, enfim. Quando homens adultos estão brincando, ninguém questiona e problematiza. É quando mulheres adultas não estão brincando de boneca. Eu brinco de boneca com a minha filha. Não tem nada a ver com brincar de boneca. Não, então, boneca, assim, toma um chazinho junto. Oi, sou Maria. Aí dá beijinho. Vamos no supermercado. Isso é brincar de boneca. Criar um boneco de silicone, como se fosse um filho, atribuir a ele emoções que ele não tem, porque é um boneco de silicone. É diferente. Uma coisa é a síndrome de Peter Pan, que é um clássico
entre os homens. O cara continua brincando de mundo boneco. masculino. Não precisamos entrar nisso, né? É infantilidade. Outra coisa é a maluquice pura e simples. Aí, olha só, aí, Leandro e Mafê, aí tem uma outra explicação que eu vi ontem, e que essa eu também concordo, que isso tem um recorte de raça, de gênero e de raça. Porque podem perceber, a imensa maioria desse bebê são brancos. É verdade, e elas são mulheres brancas de classe média. São brancas e com dinheiro para gastar com muito dinheiro. Porque tem roupa, enxoval, gente, levam no restaurante para comer junto. Foi feito para isso que tu falou, numa das coisas que tu disse, Thalita, que é para essa questão do luto. Ele foi criado para isso, os bebês reborn. E para a questão das pessoas que ficam com demência, as pessoas idosas, sabe? Ele acompanha, ele tem faz uma sentido, função, aí faz ele sentido. foi criado para isso. Mas de um mês, 2 para cá, porque eu fiquei sabendo dessa revolução reborn de 2 meses para cá, isso tomou uma proporção de piração, assim, loucura. De branquitude, entendeu? Totalmente. Pode pirar. Classe média alta, né? Até porque a relação, por exemplo, desculpa, Mafê, te interrompi, perdão. Não, pode falar, imagina. É porque, assim, a relação, por exemplo, né, que eu estava lendo justamente essa questão, a relação de meninas e mulheres negras com a maternidade, num país como o nosso, com o histórico que nós temos, é absurdamente diferente da relação de uma mulher branca de classe média. Então, assim, né, aí eu vi essas mulheres falando justamente isso, olha, me desculpem, assim, tudo isso que tá rolando em relação a bebê reborns, mas, assim, as mulheres negras, as meninas negras, né, mulheres pretas e negras, têm uma outra relação com a maternidade, até porque muitas vezes são meninas e mulheres que desde muito novas estão lidando com essa vida real, que é cuidar dos irmãozinhos mais novos, por exemplo, ou de maternarem os filhos e as filhas da patroa, que é uma outra relação com a maternidade também. Então, assim, nesse recorte, eu tendo realmente, se a gente for pensar nesse contexto nosso, né, do Brasil, é exatamente essa direção, que é uma questão para mulheres brancas e ricas. Né? Então, que não tem nada para fazer, porque assim, ó, ficar com tanto boneco. Exato, eu estava pensando nisso. Aqui não tem nada, aqui tem todo o tempo do mundo. Tem todo o tempo do mundo. E virei pai de planta, porque as plantas foram abandonadas, entendeu? Então, assim, porque eu não dou conta de cuidar de todo mundo, sabe? Então, assim, eu priorizo das crianças que têm vida. E já virou, aqui, Thalita e Mafia, virou uma mercadoria, que já foi abraçada pelo capitalismo, já se transformou numa mercadoria que está sendo explorada em todos os sentidos, os mais perversos, e vai até claro, vai passar até esgotar, né? Vai chegar uma hora que... Claro, aí vai se inventar outra coisa para se gastar. Vai se inventar outra coisa. Vai ter a mãe reborn, vai ser crianças com mães de silicone andando pelo shopping. E a Ana Pereira aqui está lembrando que são as mulheres mais o padre Fábio de Mello. Cara, o padre Fábio de Mello, esse cara não aguenta uma devassa, como dizia o Coessa. Esse rapaz não aguenta uma devassa. Porque esse sujeito... Você viu que ele não comentou a morte do Papa Francisco? Ele teve que ser forçado pelas redes. Ele mostrou outro dia a mansão dele, uma coisa louca. Ele tem uma mansão, padre. Já fez 200 mil intervenções no rosto. Está parecendo um boneco reborn, inclusive. A cara de um boneco reborn. E assim, agora está aí com essa porra de boneco reborn. Sabe-se lá o que esse padre faz com essa criança, né? Não será o primeiro caso, mas será o mais esdrúxulo disso. Ai, por favor, que distopia, né? Eu acho que assim... Distopia, exatamente. Tem o parto, a Bia tá lembrando aqui, gente, tem o parto. O parto, gente. Não tem isso. Não tem, Leandro. Tem vídeo, pode procurar. Mas como é que é o parto? Sai da onde, o menino? Sai do... eles fazem uma espécie de um... Como é que chama uma aquilo, vagina? Não, sai do como é que chama? Placenta, esqueci. Tem uma placenta? A placenta, daí tem todo, né, mas pelo menos não fizeram uma vagina gigante para tirar eles, não, né? Não, até porque, imagina, isso é tabu, né? Parto normal. Num país que vem de cesárea rodo, já vem de cesárea dos bebês reborn, né? Já vem com a placenta. Aí quem abre a placenta e derrama líquido, nesse nível a loucura, é?
coisa doida, Eu cara. acho que Parece sim, que sim. acho que sai, tem o líquido. Agora, Mafê, tem um outro ponto que você trouxe que eu não sou mãe, né? Então, com certeza você vai saber falar isso muito melhor do que eu. Porque a primeira coisa que eu fico pensando é, gente, eu que não tenho filho, já fico pensando no trabalho que dá a maternidade. Por que a pessoa que não tem filho, ou que já tem, enfim, quer ter um bebê reborn para poder Porque o mimetizar uma bebê reborn não maternidade? te dá trabalho, te dá poder. Nenhum! O Fábio Entendeu? dizendo que o Fábio de Mello tem um bebê reborn com Down, com síndrome de Down. Que loucura, cara! Que Porque loucura ali isso. tem a mesma relação dos homens com as bonecas de sexuais. Porque assim, Sim, ó, tu que é não loucura, né? tem uma relação, tu tem tu exerce poder sobre aquilo, tu faz o que tu quer com aquilo, porque é um ser inanimado, entendeu? Então, é uma relação de De poder sobre poder. o outro, não é de maternidade, entendeu? É isso mesmo. Né? Então, Que assim, loucura. e por isso, e não é à toa que são pessoas de classe média alta, porque elas estão exercendo o seu poder sobre a fantasia do poder, não é sobre maternar. Eu até tenho a impressão de que o Carluxo é um bebê reborn. Você não acha não, que ele era um bebê reborn? E ganhou vida. Igual o Pinóquio. A versão pós-moderna do Pinóquio é o bebê reborn. É verdade. É verdade. Ai, que horror, me apavorei, mas eu acho que A versão pós-moderna é um bebê reborn. Né? Que ele queria que tivesse filho, aí vira o Carluxo. toda mãe, no fundo, e um pai presente como é o Leandro, tem aquela vontade de olhar assim, às vezes, para sua criança e dizer onde é que desliga, né? Onde é que desliga? Eu tô com uma filha que vai fazer 6 anos. Eu todo dia pergunto, não é possível. Deve ter um sedativo permitido pela Anvisa. Tem que ter. Olha, eu não sei se a gente vai. Será que a gente vai tomar? Vai Gente, ser. por quê? Ó, Não, o passe. gente, não Ah lá. acredito. Vamos Cara, botar não. dentro. Tem. Olha lá como desliga. Meu Deus do céu, olha o líquido, olha o líquido amniótico, gente. Sai mesmo. Passada. Vai cortar a cabeça do menino, desgraçada. Meu Deus. É menino ou é menina? Ela tá tirando agora o pezinho. Não tem sexo? Gente, Ai, vem menina. até com o cordão. Menina. Ela vendo chocada. Impactante. Isso é impactante. Isso é Linda. Gente Chocada. do céu, cara, olha que Vou louco. colocar Olha, aqui, gente, ó. isso é uma Pode patologia. Pode. Isso é uma patologia Não, compartilhada. e olha, Gente. olha a roupa da médica, entre aspas. Eu A pensei, parteira, gente, a essa parteira. manga, Né? essa Tira manga da com barriga, né? paetês Parece que- vermelho. É. Sim, é maluca. É uma maluca tratando com outra maluca, A né? gente tinha perguntado. Olha lá, o Essa Siqueira mamãe tá aqui falando da que já mamãe, nasceu com a não. peruca do Quem fundo. pode ser a mamãe? Quem que pode É a dar Luciana, nome é a pra Luciana ela? Gimenez, né? Olha, Que também é uma bebê reborn. A maternidade dela, Certo. aqui ela tá com o nome, né? Ela já tem nome. Radassa. Radasha? Não é a Radassa. Quem que deu esse nome? Radasha, Eu. Radassa? É o nome da Bíblia. Radassa. É. Tá. da 2 Bíblia. quilos e 400, 46 centímetros. Isso. Gente, Gente, é a impressionante. Luciana Gimenez. Vamos colocar a pulseirinha dela. Vamos colocar. Ah, vai Que colocar mundo pulseirinha, bizarro, tem né, roupa, cara? Eu enxoval tava e curiosa tudo, pra olha lá. saber, pra não trocar o bebê, né? Vai que... Caro, deve ser tem caríssimo as tudo isso, né, roupinhas, a gente? roupinha que eu trouxe. Claro. Gente, é Bebê, verdade, o cabelo é igual do né? Fux. Vocês Entendendo. têm razão. É o fluxo. Como é realista isso. Porque, gente, o Chico tá precisando de uma bebê. A Radassa. Vem aqui, Chico, vem aqui olhar. Radassa, Você vai é o se nome da comover, menina. agora vai. Ai, Chico, Eu queria estar lá que entrasse um maluco e falasse, gente, isso aqui é um Pode. boneco, deixa de ser malucas. pra gente fazer. Olha isso. E jogar essa porra lá longe, isso aqui é um boneco. Não vai dar. Não. Não vai Ai, dar. Lembra por do Woody pro Buzz Lightyear? Você é um boneco, você é um brinquedo de uma criança. Essa é mais cara. Essa custa dinheiro bastante. Essa sim. Sim, sim. Pode chegar lá. que depois Ai, que a aí gente- tira até a graça. Eles falaram que pode chegar lá no 30 máximo mil. sem especificar o preço. Sim, dela. sim. É isso, gente. Tá Gente vendo? do céu, outra, É Black Mirror isso, não eu é? queria também conversar com vocês duas. Outra coisa, eu estava esperando a Mafê chegar para conversar com vocês duas. A mudança no Ministério das Mulheres. Eu queria uma avaliação de vocês. Se eu fiz uma manchete aqui, quando mudou, Lula troca 6 por meia dúzia, porque eu vi aquela outra mulher que é Cida Gonçalves.
Não sabe o que é que entrou com o meu nome? A irmã do Gilberto Carvalho. Não Você está vendo? Ninguém nem sabe. Passou uma semana, ninguém nem sabe o nome da mulher. Então, eu queria, Mafê, você que já esteve aqui, inclusive a gente se encontrou aqui em Brasília pela primeira vez, estava vindo num movimento de mulheres liderado pela Manuela Dávila, que tinha que ser a ministra, né? Pelo menos tinha que ser. Eu falei, pô, tem que ter uma mulher foda, não é esse arranjo. E eu queria saber de vocês duas, se vocês têm, né, se vocês percebem ou têm em perspectiva alguma mudança dessa relação do governo com o movimento das mulheres a partir dessa nova ministra. Márcia Lopes está lembrando o pessoal aqui, o João Carvalho e o Jones Manuel, e assim me disse o João. Isso. Bom, aquela vez a gente conversou bastante sobre isso, né, Leandro, Isso. quando eu estive em Brasília, sobre a impressão que eu tive da ministra, apesar assim da Cida ter uma trajetória feminista, de construção de movimentos de mulheres, dentro do PT para fora, ela é uma pessoa bem quista e reconhecida, né? Mas eu acho que ela, como uma agente política, uma gestora do Ministério das Mulheres, assim, deixou muitíssimo a desejar, né? É importante também dizer que o Ministério das Mulheres tem um orçamento reduzitíssimo, né? Nós temos ministérios que foram recriados, mas que não foram alimentados como deveriam e que não foram priorizados como deveriam. E o Ministério das Mulheres é um desses, em especial para o cenário que a gente tem hoje, que é os feminicídios no Brasil, né? Que pode ser considerado uma epidemia. Mas tem coisas que pode se fazer com pouco dinheiro, né? E aí a gente cita o exemplo desse movimento que a Manuela puxou e que vem organizando, que é os Mulheres em Luta, que começa com esse encontro lá em Brasília, onde o instituto dela promoveu a passagem e a hospedagem de várias participantes, inclusive eu fui a convite do Instituto naquele momento, e agora ela fez um segundo encontro em São Paulo, que foi 10 vezes maior, onde todas nós estávamos lá e muitas outras, e a partir daí tem se criado redes. Olha que interessante, por que eu acho que se troca 6 por meia dúzia, porque não há expressão nessas mulheres que estão à frente do Ministério das Mulheres, porque a partir desse movimento do Mulheres em Luta está se criando redes por todo o país das advogadas, de psicólogas, de parlamentares. Nós fizemos agora, a semana passada, um protocolaço de 2 projetos de lei e um debate fundamental em várias câmaras pelo país inteiro. Mais de 180 parlamentares protocolaram 2 projetos de lei que tratam do abono de faltas para as trabalhadoras e trabalhadores que têm que cuidar, ou seja, que precisam levar o filho no médico, que precisam acompanhar reunião escolares, atividades escolares que estão dentro do período do trabalho, para que não sejam descontados, porque porque esses trabalhadores e trabalhadoras não são mães e pais de bebês reborns, e essas pessoas têm vida, né? E necessitam de cuidado. Então, assim, isso foi tudo puxado e promovido pela Manu e pelo Instituto Se Fosse Você, que fez uma grande reunião, nos apresentou as propostas de projetos de lei, e nós compramos esse debate em todas as câmaras, trazendo, inclusive, essa questão do trabalho, né? Que cuidar é um trabalho, né? Que se dedicar ao cuidado é um trabalho e que é exercido majoritariamente por mulheres. E aí, olha que movimento maravilhoso, que quase nada precisa de recurso, né? As reuniões que a gente fez para fazer o protocolaço foi online. Ou seja, por que o Ministério das Mulheres ainda não realizou a conferência? Agora parece que está chamando a Conferência Nacional das Mulheres. Mas por que não mobiliza parlamentares? Por que não propõe projetos ou debates, né? Mesmo que em redes? Aquela vez que a gente foi, eu ainda te falei assim, o que tinha me chocado da fala da Cida, que participou do nosso encontro, que ela olhou para a Manuela e disse: ai, Manuela, só tu para mobilizar esse monte de encrenqueira, né? Ela falou num tom assim que deixou todo mundo meio... Opa, como assim, né? Essa é uma fala que ficaria bem na boca de um... É um termo machista antigo, né? Dona encrenca, é a dona encrenca, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gestão da Cida, e isso, né, talvez se contradiga com a trajetória dela, mas foi uma gestão apática frente ao Ministério das Mulheres, e eu não tenho expectativa nenhuma com essa nova gestão, sabe? Eu acho que a gente
eu confio, acredito e tenho investido nesse movimento que a gente está fazendo pelo Brasil afora, que tem sido lindo, e eu espero que um dia a gente tenha a Manuela Dávila de presidente do Brasil. Pois é. Eu Pois acho, é. Mafê, inclusive, só pegando um gancho na sua fala, que essa gestão que você descreveu, ela se estende aos outros ministérios de alguma forma, né? Vamos até trazer aqui os ministérios, por exemplo, dos povos indígenas ou da igualdade racial, mas a gente pode ir para os outros também, mas para ficar nesses dos orçamentos enxutos, né? Porque a gente sabe muito bem que tem, de fato, essa questão. Mas o que me parece, e isso me parece que é uma característica, inclusive, deste governo, que são pessoas que estão à frente dessas pastas que não são encrenqueiros, para usar o termo mais no sentido Isso. encrenqueiro, no sentido de politizar. Ou então de ser Claro! galo preto, como o Leandro, por exemplo, sempre defende. Quer dizer, então a gente tem pessoas à frente desses ministérios para ficar nesses, tá? Não vou nem entrar no educação, por exemplo, nesses mais, digamos, estratégicos e com mais visibilidade. Mas só para ficar nesses, o que me parece, Mafê e Leandro aqui, é que essas pessoas que estão à frente dessas pastas não politizam como deveriam politizar, não fazem os enfrentamentos que deveriam fazer. Então fica uma coisa quase de vitrine, me parece quase ministérios de vitrine, assim, sabe? E fica ali sempre apaziguando, não tensionando, não trazendo as questões todas, né, que versam sobre, por exemplo, os povos indígenas, sobre a população negra, sobre as mulheres, que são esses ministérios que foram criados, na minha avaliação, para tensionar, e a gente não tem, tá faltando É, encrenqueiro, eu acho, sabe? é exatamente, Thalita. E eu acho que a falta de orçamento, que é grave mesmo, todos eles são tratados à míngua, não justifica a falta de posicionamento político. Você pode pensar, mas assim, aconteceu, vai para cima. Não, porque eles têm que ter autorização para falar. Ele não pode falar do que eles querem. Isso é péssimo. Qualquer ação de direitos humanos era para estar o Ministério dos Direitos Humanos todo dia falando de PM. Todo dia falando de PM. Você viu que os policiais militares em Santa Catarina estavam queimando pessoas em situação de rua para tirá-las de noite, torturando, chutando e botando fogo para tirá-los debaixo das marquises. E assim, isso tem que vir a Ministra dos Direitos Humanos e elaborar sistematicamente uma crítica à violência policial. Não tem, porque não pode falar do Rio de Janeiro, porque está fazendo acordo com o governo, não pode falar da Bahia, porque é do PT. Entendeu? Porque assim, era para a ministra ser a primeira a aparecer. Senhora, é lamentável que um governo do PT tenha a polícia mais violenta do país, uma das mais violentas do mundo. Mas ela não vai falar. Então, não adianta ter um ministério que não tem voz. É inútil. É uma representatividade vazia. E eu acho que das mulheres aconteceu isso mesmo. É exatamente isso. Porque é isso, tem ações que é possível se fazer com pouco recurso, né? Não que a gente não tenha que brigar pelos recursos, porque eu acho que precisa muito. E o Ministério das Mulheres, eu acho que é um ministério que precisa demais, assim, porque assim, essa questão, sinceramente, gente, dos feminicídios, tu sabes que no feriado de Páscoa, aqui no Rio Grande do Sul, de sexta a domingo, foram 10 mulheres assassinadas. 10 mulheres assassinadas. Isso é cotidiano no Brasil, assim, isso foi só no Rio Grande do Sul, num feriado de Páscoa. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é um extermínio de mulheres. Né? Então, assim, nós precisamos de um Ministério das Mulheres que crie. A gente não conseguiu avançar para a Casa da Mulher Brasileira, que era um projeto que era lá do governo da Dilma, que quando teve o golpe lá do Temer, destituíram e acabaram com o Ministério das Mulheres, e existia a Casa da Mulher Brasileira, não se conseguiu retomar esse projeto, que é uma casa de atendimento, né, às mulheres vítimas de violência, com tudo, com assessoria jurídica, psicológica, com abrigo e tudo mais. Não se avançou, entendeu? Não se construiu uma casa da mulher brasileira. Então, assim, isso precisa de orçamento, e a gente precisa cobrar isso, porque senão o poder público acaba sendo cúmplice do massacre que está acontecendo contra as mulheres, né?
Então, a gente precisa cobrar o orçamento, mas também a gente precisa ter uma gestora que tenha essa posição, inclusive de cobrar o orçamento publicamente. Porque isso é outra coisa que me deixa louca, entendeu? Porque eu já fui gestora, apesar de ser gestora da minha aldeia aqui, que é pequenininha, mas se tinha uma coisa que eu fazia enquanto secretária, era cobrar o orçamento. E cada vez que eu falava sobre isso, eu dizia: olha, a cultura precisa de orçamento para trabalhar, senão não tem como. Entendeu? Os governos não priorizam a cultura na sua maioria das vezes. Né? Então, cobrava, inclusive, do meu prefeito publicamente de que precisava investir, né? Que precisa ter orçamento para desenvolver política pública. Então, a gente espera também da gestora que está à frente da pasta que faça essa cobrança pública, que diga: olha, a gente precisa ter orçamento para fazer esse enfrentamento, né? E eu não conheço a Márcia Lopes, mas eu acho que ela não tem essa postura. Não tem, nem de longe, mas nem de longe. Não tem. Foi um arranjo. Não foi não foi uma estratégia, foi só um arranjo. Olha só, são 20 horas e 12 minutos, a gente precisa encerrar essa entrevista. Vamos ler o que tem de superchats. Aqui não tem meta, sabia, Mafia? Aqui não tem meta, não. Não tem. Não gera. Eu sei o que é o alívio de não ter meta. Eu sei, você é a primeira das ressentidas, a gente sabe disso. Eu fui a primeira que me livrei das metas. Você é a pioneira do ressentimento. Puxou o bonde, puxou o bonde. Vamos lá, gente, vamos lá, olha só. O Leonardo Pereira falando aqui, gente, ó, lembrando que nós estamos, então, só reforçando, tá? Nos 2 canais do Farol Brasil, tá? Tem o Farol Brasil Cortes e o Farol Brasil Oficial. A Elza Aprendiz aqui diz, eu ouvi PDV nos Correios, isso era coisa do neoliberal FHC, os Correios já tem pouco pessoal, então o plano é privatizar. Sim, você PDV ouviu. É uma coisa asquerosa. E é o que para está se livrar das pessoas. Para se livrar das pessoas. Que mais aqui? Agradecer Aulus Guilan, que presenteou uma pessoa aqui com assinatura, muito obrigada. O Celso Rico pergunta, Mafê, conheceu o Carlos Abel, militante de esquerda, daí? Carlos Abel, daí da onde? De Jaguarão. Deve ser Jaguarão, né? Não, que a gente estava falando do Uruguai, né? Eu não conheci Carlos Abel, acho que não tenho memória desse nome, não. Que mais aqui? O Carlos Alberto Ataíde de Almeida Lopes. Lula não chega nem aos pés da grandeza política do Pepe Mujica. Tem mais aqui que chegou de superchat. Não sei o que aconteceu, que eu não deu para favoritar, quer dizer, porque ele não favorita automaticamente. Mas eu vou pegar aqui para ler para vocês, gente. Espera aí, 1 minuto de paciência. E aí eu já falo aqui, Mafê, porque são comentários do que a gente estava conversando. Aqui o Guga Boa Vida, olha só. Reborn é reaça, mulher é para parir e maternidade. Bom, entendi. Também. Eu acho que ela quis dizer que o discurso é esse, que mulher é feita para parir e para maternidade. É o Guga Boa Vida, né, gente? O Guga Boa Vida. Tá... Thalita e Mafia, só um negócio. Cadê aquelas pessoas que iam lá no outro lugar e que traziam aqueles superchats maravilhosos de Libra? Eles não aparecem por aqui, não? Viraram nossos inimigos, né? Vocês? Elas vão lá no Cultiva também, Mafê? Não, eu quero até aproveitar aqui para também convidar esse povo aqui nas quintas-feiras me assistir lá, depois fica salvo também, se não puder assistir na quinta-feira, fica lá salvo. Assista as entrevistas que eu tenho feito no Instituto Cultiva, tem sido muito legal, e uma vez por mês eu vou me encontrar com o Leandro Forte. Isso, agora dia 28 estou indo para São Paulo para a gente fazer o nosso podcast. E eu estou fazendo, você viu que eu estou fazendo uma vaquinha, Mafê, para fazer, olha aqui, ó, podcast do Galo Preto? Eu vi. Já estou na metade do dinheiro, então eu tenho muito fé que vai rolar. Tô só por esse podcast. Mas eu também quero aproveitar aí a audiência para curtam lá o canal do Instituto Cultiva e assistam as entrevistas. É muito ressentimento.
E um último comentário aqui do Conrado Sotero, vulgo meu irmão. Diz seu ele. irmão? É. E o esquerdomacho reborn? Ai, gente. Nossa Deixa assim, Conrado. Não dá ideia. Não dá ideia, Conrado. Imagina, ele vem com o boné do MST. O esquerdomacho. Vem com o boné do MST. Ô, gente, o livro do Bukowski. Ó, então, lembrando as pessoas que têm acesso aos outros, que vão nas outras lives, diz que a gente está perguntando. Você lembra os nomes daquelas pessoas que mandavam superchat de R$300, 150, em libra, em dólar, em franco? Você lembra o que é essas pessoas, o nome? Pode falar o nome, que eu quero falar e falar, gente, ó, o Leandro está chamando vocês irem lá também, hein? E agora? Você lembra, né, Thalita? Não quer falar, né? Não, eu tô tentando lembrar mesmo. Você lembra não, Mafê, o nome? Tinha uma que coisa, né? Dólares. Aí eu chego a ficar até constrangida que eu não lembro o nome, que aquelas pessoas tinham tanto apreço. Mas assim, é porque nós somos traidores. Tinha uma amiga, né? querida lá dos Estados Unidos, que pô, sempre entrava, encontrei com ela aqui em Brasília e tal. Mas tu sabe que essa amiga dos Estados Unidos, ela segue em contato comigo, ela me mandou um livro. Tá aqui o nome dela, porque eu tô com o livro dela aqui. A Ana Círia Freire, ela nos acompanhava lá no DCM. Não, é uma outra, não é esse nome não, né? Não é esse nome, não, Maria Lúcia Evangelista, eu acho, não é isso? Maria Lúcia, mas acho que não é Evangelista. Maria Lúcia, não é? Não sei. Maria não Lúcia. lembro. Mas essa aqui dos Estados Unidos que mandou um livro e me mandou um presente para as crianças, mandou uma caixa para as crianças de coisinhas de badulaquezinhos lá dos Estados Unidos, sabe? Que legal! Ali, assim, a Georgia Trota é nossa inimiga aqui, não? A Georgia Trota. Cadê a Georgia Trota? A Georgia Trota. Tinha uma também do Japão. Onde do Japão? Alguém está dizendo que a Georgia Trota deu like no teu vídeo, Leandro. Que massa! Vem cá, aquela que era do Japão, também que mandava em ienes. Né? Então, gente, quem for nos outros... moedas. Quem for nos outros... Né, o que eu estou convocando as pessoas a irem lá para chamar para vir para cá e para atrair mesmo, sem pena. Carla Mori, isso mesmo. Cadê a Carla Mori? Elizabeth, lá do Reino Unido, que mandava dinheiro. Vem para cá, pô, a gente precisa mais do que lá, né? E aqui é só isso mesmo. Isso aí. O Japão era Daniel. Nossa, o Einstein. Esses vídeos que a gente está rolando é do Einstein. Ele está fazendo para a gente aqui. Cada vídeo maravilhoso. Que legal. Muito bom. É isso, então? Isso aí. Eu posso ir embora, que eu tenho que ver minha filha antes dela dormir? Que coisa boa que teus filhos podem ir. Eu fico agora com meus filhos até meia-noite quicando, assim, ó. Ela dorme, cara. E ela fica ansiosa para voltar para casa, que eu não estou fora de casa. É que ela vai para a escolinha de manhã, né? De manhã. Só volta de noite é a hora que a gente brinca, conversa, faz dever. Lá. E ela fica lá me esperando no portão, assim, no portãozinho, né? Esperando. Até porque ela não é reborn, né? Ela se movimenta, ela fala. Ela se movimenta. Então tá, gente, deixa eu agradecer, assim, que eu amei demais estar aqui, assim, adorei, tava louca de saudade. Muito. Foi uma live bem humorada, assim, é difícil, viu? E peço desculpas, eu cheguei pesando o clima do Pepe Mujica quando tava todo mundo. Bem bacana, né? Ele é um machista mesmo. Canalha! Vamos, né? 2 pesos, 2 medidas, não. Vamos humanizar, vamos humanizar. Claro. Né? Se eu fico puta com o Lula dar uma de machista, não vou ficar puta com o Pepe Mujica, não, né? Então tá, gente, foi demais. Sempre que quiserem me volte sempre, muito bom seu presente. Por favor, Mafê, volte sempre. Foi maravilhoso. Tchau. Beijo. Bom.